gente, né? Mas a Priscila não é de Campo Grande. Eu conheci, eu não sei se fazia muito ou pouco tempo que ela tinha mudado para cá. E a gente se conheceu por atividade da igreja, né? E foi muito legal porque depois, naturalmente, assim, a gente acabou não tendo contato por causa de igreja e foi contato só por rede social. Eu fui acompanhando a vida dela, né, ali pelas redes sociais e sempre feliz pelo crescimento que você foi tendo, né? A adaptação à cidade também. De longe eu fui acompanhando que você se adaptou à cidade, aparentemente gostou da Sim. cidade e está fazendo um trabalho muito bonito na área da psicologia, né? Então, enfim, né, como a própria Rei está falando, é uma mulher incrível e a percepção que eu tenho de você é de um exemplo de mulher incrível, forte, desconstruidora, no sentido mais positivo. E, enfim, eu Obrigada. gostaria que você falasse de você mesmo agora. Bom, eu estou em Campo Grande já há 13 anos, já faz um tempinho, mas Sim, não gosto desde que cheguei, mas agora gosto muito, é a cidade que eu escolhi para viver mesmo. Eu fiz graduação e mestrado em psicologia aqui em Campo Grande e eu trabalho com análise do discurso. Eu já trabalho com psicologia há um bom tempo e aí eu tenho desenvolvido alguns trabalhos. Eu dou aula na pós-graduação da UCDB de comunicação e de psicologia e também dou aula na da Uniderp em História da Psicologia. E deixa eu ver o que mais que eu faço. Acho que é só. Eu só, né? esqueci alguma coisa com certeza. Sou orientadora, supervisora, um monte de coisa que acaba com hora, professora, mas estou aí com um grupo de psicólogas feministas aqui em Campo Grande. Na verdade, a Que gente tem legal. trabalhado para ensinar as psicólogas a trabalhar com feminismo dentro da clínica. E tem sido uma experiência bem legal. Eu acho que a gente vai falar disso, né? Porque acredito que dentro da própria psicologia ainda deva haver muita mentalidade machista, né? Daqui Sim, a pouco você confirma. a psicologia foi feita por homens, como quase todas as ciências que a gente tem, né? Apesar dela ser uma Sim, maioria feminina, porque 90% da nossa composição é por mulheres, os homens ainda ocupam as posições de destaque e ninguém pensa em psicologia sem pensar no Freud, o pai da psicologia. Então, assim, a aham, gente tem uma profissão majoritariamente feminina que é conhecida como fundada por um homem. Então, as mulheres sempre foram muito apagadas na história da psicologia e a gente tem tentado sim. resgatar esse lugar. Nossa. E pegando o gancho do que você falou também, e só mandar um recado também, respondendo a Julia Yashi e para todos aqui, tá? A gente vai deixar depois a live salva. Então, assim, é importante que vocês estejam agora aqui, né, para poderem interagir. Mas saibam que, assim, até pela relevância do assunto, ela vai ficar disponível sim, tá, para vocês. Foi muito interessante, só um outro comentário. A minha tese, quando eu terminei a minha graduação, foi sobre análise de discurso também. Então, é uma Legal, matéria que eu gosto muito e eu não sabia que você estava dando aula disso. Tipo assim, vamos trocar fico, figurinha. fico mais fã ainda, viu? E foi muito interessante também você falar disso, porque o que eu lembrei? Eu, eu tenho um grupo que, como eu tenho um curso online, eu tenho gravado aula com alguns outros professores. Eu convidei o professor de História, o professor Henry, que está aqui, o professor Plaça, que eu também vi entrando aqui na live, que é professor de Geografia e Geopolítica, e o professor Diego Espíndola, que ele é professor de Filosofia e Sociologia, ele é teólogo também. Então, muito legal que a gente debateu bastante, porque todos sabemos que essa semana, né, dos trending tops ali do Twitter foi sobre o Exposé de CG. Uhum. E nós conversando sobre isso, né? Então, imagina, um grupo com 4 professores, né? Em que, assim, eu, da área de letras, professores de humanas, conversando sobre esse assunto. Então, durante a semana foi muito rico falar sobre isso. Daí que veio a ideia de poder fazer uma live sobre. E não seria legal, de repente, eu fazer a live ou convidar alguns professores por sermos homens? E esse é um assunto, ser um assunto muito específico, por exemplo, porque o protagonismo do assunto está com as mulheres. E eu me Uhum. recordo que você fez uma postagem muito legal no seu Facebook sobre como ouvir uma pessoa que relata um caso de assédio. Então, Uhum. quando eu pensei em transformar em live, eu lembrei do seu texto, que foi um texto muito forte. Até convido o pessoal para stalkear o Facebook da Priscila.
tá? Que tem esse texto muito, muito legal ali. E aí eu fiquei, caramba, vou falar com a Priscila. Já aproveito o gancho para voltar a falar com ela, né? Fazia alguns anos que a gente não conversava. E foi por isso que seria bom ouvir você, uma mulher, para falar desse assunto, né? A gente aprende muito em sociologia sobre lugar de fala, né? Então, não seria muito legal. Eu lembro que o professor Henry, ele fez uma aula de repertório falando sobre a cultura do estupro. E ele até comentou que o ideal seria que fosse uma mulher ali falando, e não ele. Então, assim, já que não se cumpre o ideal, que pelo menos a gente conscientize que o ideal seria você deixar o espaço para que uma mulher fale, né? E vamos falar hoje sobre essa cultura do assédio aqui no Brasil, que infelizmente essa parte do assédio é uma questão cultural, lamentavelmente. O viés positivo é que a gente tem a possibilidade de falar sobre ela e ver o que precisa ser corrigido sobre essa cultura de assédio que nós temos, né? E aí, antes, eu separei algumas perguntas aqui para poder te fazer. Eu queria saber se antes das perguntas... E aí, só avisar o pessoal, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para a Priscila. E depois a gente vai abrir para que vocês perguntem algo que vocês queiram, tá? Então, acompanhe aí para que vocês possam perguntar. Antes de começar, Priscila, você quer fazer alguma consideração? Não, tranquilo, podemos começar. Vamos aos pontos. Então, vamos lá. Eu separei 4 perguntas, eu vou para a primeira aqui, tá? Uma dúvida, assim, uma coisa que, de repente, assim, seja importante se falar. De que maneira... Porque quando a gente fala em cultura do assédio, talvez fique uma coisa teórica, e por ser teórica fica muito abstrata. Como que a gente vê na prática um comportamento que tecnicamente concretize o que é essa cultura do assédio? E não somente ela, né? O que permite que essa cultura permaneça, né? Quais são elas se valem de quais meios para que permaneça essa cultura, assim, de que algumas pessoas partem do princípio de que é permitido para elas se valerem de suas posições para virem assediar. E, desculpa, eu só queria fazer um comentário. A gente vai colocar um foco maior para mulheres. Óbvio que assim, poxa, professor, mas não tem só mulher que sofre assédio, hein? Eu conheço um vizinho meu que ele é homem e sofreu assédio. Eu lembro de um colega meu que ele foi falar sobre violência contra a mulher, né? Porque, não, eu tenho um vizinho que ele apanha da mulher. E não tem uma lei para homem, tá, lá. E o que eu falei para ele foi o seguinte, cara, para esse um vizinho seu que apanha da mulher, você multiplica por 15, 30 mil outros casos, que são as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, assim, aqui a gente vai dar esse foco maior para as mulheres, porque, infelizmente, são elas quem mais têm sofrido. Professor, existe o outro lado também. Pode ser que tenha, como ele é menor, a gente hoje vai dar esse protagonismo para que as mulheres sofrem de assédio. Então, eu acabei estendendo, desculpa. Tecnicamente, essa cultura do assédio, ela se vale de quais meios? Ela permanece por quais motivos? Primeiro ponto para a gente colocar, Sérgio, é que assim, a cultura do assédio não é só no Brasil, a cultura do assédio é de sociedades patriarcais. O termo acadêmico para machismo é patriarcado. Patriarcado quer dizer que são sociedades que se organizam e se estruturam a partir da figura masculina, a figura do pai. Então, as nossas casas se organizam em função da figura do pai, e a sociedade, todo o nosso repertório básico se dá em cima de figuras masculinas. Eu falei o exemplo da psicologia, que tem 90% de mulheres, e a gente tem o pai da psicologia. Então, quer dizer que a maior parte das figuras de expressão são figuras masculinas. Então, a sociedade patriarcal, ela gira em função do homem. A nossa sociedade é patriarcal e branca. Então, ela gira em torno de homens brancos. Então, a nossa cultura hoje é essa, não só no Brasil. Então, com o capitalismo, a gente consegue achar algumas semelhanças culturais entre esses espaços. E aí, a gente começa a pensar, então, que existe uma cultura que dissemina a figura masculina como detentora de privilégios e poderes em detrimento da figura masculina. E a figura branca em detrimento da figura negra. A gente pensa a figura branca em detrimento de outras raças em geral, mas a negra no outro extremo. Quando a gente pensa a cultura é uma cultura de assédio, a gente quer dizer que na cultura é reforçado socialmente
que o homem mantém esse lugar de domínio, de poder, de força. Então, assim, a mulher que não quer dar para o cara, tá fazendo charme. Ela não é necessário, não é que ela não quer, ela tá fazendo um jogo. Agora, Não é que ela o não tem a cara, vontade, né? ela não tem vontade própria. O cara, ele vai lutar até conquistar. A própria Disney, né? Se a gente pensar assim, uma imagem de cultura, as princesas da Disney, é sempre uma mulher, historicamente, sendo resgatada de alguma situação por um cara. Então, é essa lógica que é a cultura do assédio. Não importa a vontade da mulher. O cara tem a posição ativa. Então, o cara, ele não é só ativo no sexo. Ele é ativo culturalmente. O homem tem os direitos de conquista. Então, saem os europeus lá com o navio, vêm aqui e estupram nossas mulheres. E a gente chama isso de descobrimento da América. Então, Colonização. Colonização. Os homens tiveram sempre o privilégio. E isso se repete na nossa cultura hoje. Então, tem músicas que falam sobre isso, filmes que são assim, personagens de literatura que são assim. Então, a mulher está sempre numa posição passiva e passível de ser conquistada e de ter a ideia modificada, e o homem é o conquistador. Então, o homem investe, vai atrás, manda flor, chove pétala, e aí manda vinho, e manda buquê, e manda não sei o que mais, e aparece de carro, e manda carro de mensagem, Deus me livre. Então, assim, o homem é o que a gente fala da cultura do não da mulher não ser ouvido. Tanto essa cultura é forte que precisa a gente chegar e dizer, gente, a mulher pode dizer não, ela pode não querer você. E aí, essa basicamente é a cultura de assédio. O homem com as figuras de dominação, então o patrão, o professor, socialmente são figuras de dominação, exercendo essa posição ativa sobre uma mulher numa posição passiva. Sim. Tem muito a questão da representatividade, como você falou, né? Quando a gente é criança, a gente começa a internalizar isso, né? Então, se eu sou homem, eu sou o cara que vou atrás. E você falou até uma palavra interessante, né? Eu sou o cara que vou conquistar. E, de repente, se eu não conseguir de maneira tranquila, talvez eu não tenha que conquistar, mas eu tenho que dominar. E, às vezes, é um limite muito tênue, né? O que vem a ser essa conquista do domínio também. Sim. E foi interessante em cima do que você falou. Caramba, você vai falando, eu vou pensando várias coisas também. Como que cai no colo da psicologia, bastante coisa complexa, né? Porque, caramba, envolve história, sociologia, direito e cai aí no colo da psicologia. Sim. Então, assim, é toda uma construção mesmo. E eu estava pensando sobre isso, assim, cultura do assédio. Teoricamente, o próprio pressuposto da palavra é que se eu estou assediando alguém é porque, de alguma maneira, eu tenho uma relação de superioridade. Sim. Então, daí, de repente, assim... Exato. E se a nossa sociedade é patriarcal, ela foi muito beneficiada com homens, né? Sim. Eu lembrei agora o que eu estava lembrando quando você falava, né? Eu sou professor e dentro da realidade em que eu trabalho, que são escolas particulares, e muitos dos alunos aqui, que de repente são alunos particulares, vão lembrar bem disso. Infelizmente, onde existe a menor remuneração é na educação infantil, onde a hora-aula é menor da educação infantil. Ensino Fundamental 1 fica um pouco melhor, Fundamental 2 um pouquinho melhor, no ensino médio já melhora, e principalmente cursinho, é onde tecnicamente na rede privada de educação básica, né, fundamental e médio, onde mais se remunera. E se você for pensar, educação infantil, 99,9% são mulheres. Ensino Fundamental 1, acho que 90% são mulheres. Fundamental 2 começam a ter alguns homens. Ensino médio, que é onde tem uma remuneração maior, tem mais homens. E cursinho, você tem poucas professoras. Sim. Vou falar na minha área, né, que é a redação, tem uma professora Milene, incrível, professora Cláudia, que foi minha mentora, minha influenciadora, que eu até vi aí. E são raras, infelizmente. Sim. Então, teoricamente, assim, a gente percebe essa estruturação visivelmente, se a gente for analisar, se a gente analisar com cuidado esse histórico, e perceber que muitas vezes essa posição que faz com que esse homem, que foi beneficiado por toda uma estrutura, ele pode se valer dela para vir a assediar.
tô falando do meu caso, porque eu sou professor, mas o que a gente viu muito no Twitter foi isso acontecer na área jurídica, isso acontecer Sim, na área médica. É muito triste que se a gente abrir para conversa, todo mundo relata algo. A minha sim. esposa comentou que uma vez É ela foi ao muito, cardiologista. Sim, pode falar. é muito raro eu atender uma mulher que não passou por uma situação de assédio ou abuso ou estupro. E durante, às vezes, o relato, ela chega contando assim, ah, era o meu namorado, mas eu não estava tão afim. E aí eu falei que não queria, mas ele foi insistindo, eu falei que não. E aí ele falou que, ah, é para eu deixar de frescura, e acabou acontecendo o sexo. Então, não é que o assédio, o abuso, esse abuso de poder e essa dominação não acontecem só da porta para fora de casa. Isso também acontece dentro das casas. Por isso que eu falo, Sim, é sempre onde você olha as mulheres em posição de passividade e inferioridade, ou de subserviência, você vai ter homens abusadores. E aí eu não quero dizer que o homem tem consciência necessariamente disso. Ele se veja como abusador. E nem a mulher precisa ter consciência de que está sendo abusada. Não é uhum, a mulher e o homem que vão definir que isso é abuso legalmente. E na sim, psicologia, muitas vezes, elas começam a construir a noção de assédio a partir do momento que vem para a terapia. Porque elas não têm ideia do que elas mesmas estão submetidas. Porque tem toda uma cultura sim, que dá base para isso. sim. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que assim, eu tinha separado e mais ou menos teve um gancho. Às vezes o assediador ele está em casa, como você falou. Eu não sei, existem traços que coincidem sobre qual que seria o perfil do assediador? Assim, geralmente existe uma tendência, algum elo característico, assim, o assediador tecnicamente como que ele é? Como que a gente identifica, assim, entre Geralmente, aspas, um modus operandi, não sei como falar. sim. Geralmente ele é homem. Ah, meu Deus. Estatisticamente, geralmente ele é homem. É a única coisa que a gente tem por enquanto. Ele é uma figura masculina. Mas tem um perfil historicamente construído do abusador como um cara extremamente agressivo, violento. E a agressividade do abusador que a gente tem hoje em dia na cultura, principalmente o que as meninas aí chamam de esquerdomacho, é um abusador que tem um discurso muito elaborado, porém uma prática ridícula. Então, assim, ele tem toda uma fala, ele vai te levando na conversa, ele é um cara muito reconhecido entre os amigos, ele é um cara que todo mundo se relaciona bem. O cara que bate na mulher não é um cara que bate em todo mundo. Tanto é que você escuta assim, ah, ele foi abusivo com você, mas comigo ele nunca fez nada. Porque se ele for abusivo com Uhum. todo mundo, obviamente ele vai ser preso ou desmascarado. Ele vai deixar de receber os benefícios que a posição de autoridade traz para ele. Então, geralmente, Sim, é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, intelectualmente bem-sucedida. Então, é uma pessoa bem articulada, é uma pessoa geralmente engraçadinha, porque ele fala assim, ai, você não tem senso de humor. Eu tava brincando, nada a ver. Eu faço isso com a outra ali, ó, a outra nem ligou. E a outra fala, é mesmo, uhum. eu achei legal. Então, tipo assim, o abusador não é aquele perfil que a gente imagina um cara catando a mulher pelo cabelo e arrastando. Esse é um modelo antigo de abusador, que não cabe na nossa cultura hoje. Sim. Assim, várias vezes eu tô rindo do que você tá falando, mas eu tô rindo de nervoso, tô rindo pra não chorar, Tô porque rindo de, ai meu Deus, eu conheço. é, é tudo muito, muito triste, né? Essa tomada de Sim, consciência, ela é necessária, ela dá um baque. Igual você estava falando, eu estava lembrando agora, você está falando, eu estou borbulhando. Teve um caso de um médico, até virou seriado na Globo, tinha um nome estrangeiro, eu não lembro, mas era um médico super bem visto no Brasil, e depois que um conjunto de mulheres acabou denunciando, é que foram ver que é verdade, né? E sim, tecnicamente, assim, um médico fora de qualquer suspeita. Recentemente agora, aquele médium, o João de Deus, sim, que às vezes assim, o que você está falando, tecnicamente assim, muitas vezes o assediador, ele é um cara que ele tem um protagonismo, né? Ele é um cara sim, evidente, porque ele tem muitas virtudes,
o meio o admira, né? E talvez isso fragilize cada vez mais, né, a assediada, a vítima. Porque, tecnicamente, assim, quando eu estou imaginando aqui, de repente, quando ela vai falar alguma coisa, as pessoas em volta vão desqualificar, né? Tipo assim, quem que é você? Né? O cara lá, tá lá em cima, você está querendo manchar a O cara imagem dele. vai Tipo, mexer com a aluna, o cara vai mexer com a secretária. Olha o cara, entendeu? O cara vai fazer isso com a faxineira. Para que ele vai fazer isso com a faxineira? Ele é um cara poderoso. Então, a figura que a assedia, muitas vezes é uma figura, é um macho protótipo. É aquele cara bem resolvido. Então, esse cara que assedia nem sempre vai ter a característica de violência presente. Às vezes vai ser uma violência sutil, mas que gera constrangimento em você ou em quem assiste aquilo. Isso também é um ponto interessante, porque nem sempre a mulher que está sofrendo assédio tem consciência disso, por causa do que a gente está falando. Então, assim, suponhamos que eu sou a faxineira de um conglomerado de empresas. Aí o presidente da empresa entra no banheiro, eu estou lá limpando o banheiro. Aí ele vai e dá um tapa na minha bunda. Eu vou falar isso para quem? Quem vai acreditar que o presidente do conglomerado Leves Cabos, que sei lá das quantas, vai passar a mão na bunda da faxineira que está lá limpando o banheiro? A faxineira que é negra, que é pobre, sem estudo, por que ele faria isso? É porque ele se sente poderoso o bastante para olhar as mulheres como produto social e não como pessoas. As mulheres, na cultura patriarcal, historicamente são vistas como objeto. Elas são objetos de consumo, de poder e de status social. E o que eu estou pensando aqui é que, às vezes, também o homem ele se vê legitimado por tudo que como que fala? Por todo esse protagonismo que o legitima mesmo, né? Sim. Eu sou o presidente da empresa, eu sou um promotor, eu sou, sei lá, eu sou um professor top. Ou eu sou então, gerente, de repente... ou eu sou o pai. É muito comum histórias de abuso das filhas pelos pais. Oh, meu Deus. Assim, tem umas caixas fechadas, né, na sociedade que é muito difícil de a gente abrir. Igual você até relatou a questão, você relatou o caso de estupro, né? Sim. Esse é um outro assunto muito complexo, né? Porque de repente assim, a gente está falando da cultura do assédio, que talvez assim seja o início, seja o começo. É a base. A base. E talvez o extremo disso seja a questão do estupro. E às vezes assim, é muito difícil. Às vezes a sociedade não está preparada para essa conversa, né? Olha, o estupro está mais próximo de você do que você imagina. Existem mais vítimas existem mais vítimas e estupradores do que você suponha, né? São assuntos que a gente precisa amadurecer. Sérgio, hoje, assistindo aqui, a gente tem, se a gente tiver mais mulheres do que homens, das mulheres que estão aqui, eu chutaria um índice de pelo menos 80% aqui já foram abusadas sexualmente. Não estou falando de assédio, estou falando de abuso sexual. A gente tem um dado que uma colega fez, a Marina Fener, que é psicóloga clínica também, ela fez um dado de quantas pacientes dela já foram abusadas sexualmente, e o dado era, assim, assustador. A gente fez esse grupo em Campo Grande porque a gente começou a ver que era um padrão. A gente ia conversar entre as psicólogas porque a gente está num estado que tem uma estrutura patriarcal muito forte. Então, as vítimas são silenciadas. E isso não é na classe mais baixa. Isso é principalmente classe média e alta, que isso é mais grave. Então, a gente pensa que o assédio e o abuso é mais forte nas camadas baixas, mas não. A gente tem um número excessivo de casos dentro da classe média e da classe média alta. E casos que nunca chegam a virar dado. Porque como é que eu vou falar? Então, por exemplo, tem casos, eu já atendi, de acordos que foram feitos mediado pelo pastor. Porque o cara era um médico e dopava as afilhadas para estuprá-las. E a mãe descobriu esses vídeos,
e foi se aconselhar com o pastor, e o pastor criou um acordo econômico para esse médico não ser denunciado. Então, a gente está falando de uma questão que não chega nos números oficiais, porque é uma questão assim, ele é poderoso demais para mim. Então, a vítima se cala não é porque necessariamente ela acha que o cara está certo, é porque ela sabe que não vai acontecer nada se ela denunciar. E se juntar 20, também pode ser que não aconteça nada, a depender da força que esse abusador tem. Por isso que a gente fala da importância das mulheres se coletivizarem, né? Sim. E não, eu ia fazer uma. Eu falei de 4 perguntas, mas você acabou falando bastante de uma delas. Eu vou para a terceira e última pergunta e depois abrir para o pessoal. Uhum. Caramba, é difícil processar, mas vamos lá. É, né? Eu tô vendo que você tá mexido. E é Sim, difícil, Sérgio, porque assim, a gente, imagina, eu já atendi clientes que chegaram no meu consultório roxo assim, inteiro, corpo inteiro roxo. Chegou e falou assim, ele engatilhou uma arma na minha cabeça e falou que ia me matar. Eu já fui ameaçada de morte por marido. Já teve marido que ligou para mim e falou, não pago a terapia da minha mulher para você ensinar ela que ela não pode fazer o que eu quero. Então, assim, a gente, o buraco é muito grande. Então, quando a gente pensa assim, a gente não tem noção da proporção que isso vai entrando. Então, a gente tem dados hoje que quanto mais você sobe na cadeia acadêmica, então, assim, mulheres com doutorado é um número ínfimo. Quando entra na graduação, é mais ou menos pareio, na maior parte das sim. profissões. Só que os homens continuam estudando e as mulheres param. A gente tem um dado agora da pandemia que as mulheres caiu drasticamente a taxa de produção de artigo das mulheres. Porque toda vez que tem uma crise, as mulheres são colocadas em risco. Aumentou o número de índice de violência, aumentou, elas não conseguem produzir porque elas ficam em casa. Quem cuida da casa? O trabalho do homem nas casas geralmente é mais importante do que o da mulher. As mulheres têm que cuidar das crianças, da casa, o marido está lá, e aí ela não tem tempo nem cabeça para escrever artigo. Sim. Assim, o que eu queria perguntar para você é que, por exemplo, nessas conversas que eu tive com os professores, né, a gente debatendo o assunto, enfim, aí é óbvio que quando a gente se depara com um problema, e até mesmo os alunos, eles são desafiados isso quando eles fazem redação, a sugerir alguma coisa para amenizar o problema, né? Uhum. E eu não sei, a gente faz parte de uma cultura também que talvez por uma questão histórica, vê como instrumento legal a questão da punição, né? Vamos punir, vamos criminalizar, vamos prender, vamos isso, vamos aquilo. E muitas vezes a mera criminalização não combate de fato a raiz do problema, né? Racismo, há quantos anos que racismo é um crime imprescritível no Brasil? E ele não para. Muitas vezes o que resolve realmente um problema social é você trazer uma consciência de cultura nova, né? Então, assim, uma coisa que a gente conversou no grupo, e aí que eu falo que você como mulher talvez possa falar que sim e fique à vontade para dizer que não. Mas a gente pensou muito nisso, que muitas vezes, em vez de simplesmente criar uma legislação, uma lei, endurecer uma lei ou algo do tipo, seria a gente criar uma consciência coletiva, uma consciência cultural maior. Então, em vez de focar na questão, vamos transformar em crime, a gente vive num país que é muito impune. Vamos então começar a trabalhar a questão da cultura. Porque uma coisa que eu também vi nos twitters dos alunos, foi uma expressão bastante usada, foram passadores de pano, né? Quem passa pano? E o que chocava muitas vezes é o fato de várias instituições, sejam escolares, jurídicas, empresariais, haver mulher ali, e essas mulheres serem responsáveis por encobrir esses casos de assédio, por abafar, por amenizar. Especificamente no meu caso, né, que é sala de aula. Poxa, mas tal colégio, poxa, ali só tem mulher que coordena e dirige e tal caso passou batido. De que, de repente, assim, é preciso trabalhar uma consciência cultural maior para que amenize esse problema. E eu não sei, de fato seria uma questão de uma consciência, de trabalhar uma cultura nova. Como, tecnicamente, assim, tentar amenizar? Eu acho que não dá para resolver numa frente só, Sérgio.
Eu acho que tem que ter as duas coisas. Tem que ter medidas preventivas, mas também tem que ter medidas punitivas. Porque a gente está numa sociedade em que as medidas punitivas são vistas como importantes. No mundo ideal, Sim, eu diria que as medidas punitivas não funcionam para a maior parte das pessoas, mas funciona para algumas pessoas. Então, assim, a sim, gente também não pode abrir mão de mexer, por exemplo, as meninas. Ah, vamos fazer um grupo e realmente entrar na justiça contra um professor. Só que vamos fazer isso usando uma advogada boa, uma advogada feminista, uma advogada que entenda do que está fazendo. Então, assim, a gente tem que saber usar o sistema para punir mesmo esse tipo de coisa, mas também tem que trabalhar com psicoeducação. Então, a maior parte das pessoas, quando escutam essas coisas que a gente está falando, é a mesma que eu vou usar o exemplo do racismo. O Brasil tem racismo, mas não tem racista. A gente está com uma doutora da UFMS aqui assistindo a gente, a Thaís Reis, que ela trabalha com a questão do racismo, inclusive sugiro, ela está bombando aí nas lives essas semanas, sugiro que se que você quiser legal. conversar sobre isso, ela é maravilhosa, e ela Sim. trabalha com isso. No Brasil tem racismo, mas não tem racista. Ninguém fala eu sou racista. Eu lembrei de um tema de redação da Unicamp 2016 ou 17, que foram feitas duas perguntas, né, sobre racismo. Pergunta 1. Existe racismo no Brasil? Sim. 92% sim. Pergunta 2. Você é racista? Não, Exatamente. não sou. A mesma seis coisa por acontece com cento o machismo. seis Existe por cento machismo? do, né, Existe. Quem é mas eu não machista? sou. Sujeito indeterminado. Exato. Então, assim, de fato existe isso, né? Existe o machismo, mas os machistas não, né? Sim. E, E na enfim, real, desses tópicos. Sérgio, somos, Hum, somos todos machistas. Essa hashtag ninguém quer subir. Porque eu sou machista. Eu tenho uma cultura, eu fui criada dentro de uma cultura judaico-cristã que é extremamente patriarcal. E eu pego direto posturas racistas e machistas minhas. E aí é sim, um trabalho de reconstrução que leva anos e que eu não vou terminar nessa vida. Então, eu leio sobre aham, isso, eu estudo sobre isso, eu falo sobre isso, eu trabalho com isso, e eu tenho práticas que são machistas e eu tenho práticas que são racistas. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar a mudar. Então, assim, quem são os machistas? Quem são os sim, assediadores? Quem são? sim, Dá nome aos é, bois. Então, quando você perguntou para mim, quem são os assediadores? Estatisticamente, os homens. Então, os homens têm que olhar para isso e falar assim, olha, nós homens somos assediadores. É até uma brincadeira que a gente tem entre as feministas, que se você coloca assim, o homem é assediador, vai aparecer um homem debaixo da sua mesa falando, nem brotar, todo né? homem, Aham. nem Mas todo homem. Mas quando você se coloca como uma pessoa dentro dessa categoria, olha, nós homens precisamos lidar com a questão do assédio, com essa sim, masculinidade frágil que a gente tem, que precisa conquistar e dominar o tempo todo. A gente não sim, precisa ser esse homem das cavernas. E aí, quando a gente pensa exato. nisso, a gente está realmente começando a construir uma cultura onde a mulher seja ativa tanto quanto o homem. Então, a gente sabe que isso anteriormente tinha uma questão biológica de base. E a gente não pode mais se Uhum, esconder atrás disso. Não é porque o sim, homem é sexualmente ativo na maior parte das vezes, na relação heterossexual, e que historicamente é a relação que foi norma para todas as outras, que ele precisa ser socialmente o cara que decide, que resolve e que dá a última palavra. sim. Eu lembrei de duas coisas. Como foi bastante falado dessa hashtag, né, no Twitter, eu tenho um grupo no WhatsApp dos meus colegas de terceiro ano. Então, até hoje a gente conversa e tudo mais. E também nesse grupo foi assunto, né? E eu lembro das meninas comentando o quanto que elas eram educadas em casa para esperarem
assédio, serem assediadas, e como que elas eram orientadas a quando forem assediadas, como agir e tudo mais, e ter a noção de que se isso acontecesse, não teria quem recorrer, não teria um instrumento assim. E elas mesmas falando que hoje, tendo filhas, a orientação é diferente. A orientação não é assim, filha, se alguém fizer assim, assim com você, ó, só sai, vai pra lá, não fala nada. De hoje tem uma questão mais reativa. Peraí, eu percebi que extrapolou o limite do bom trato, da gentileza, pera, a partir daqui já é assédio. A partir daqui eu não vou aceitar mais. A partir daqui já não. Então, como que de fato é uma reconstrução, como você falou. A gente tem uma idade muito próxima, então de repente assim, talvez você teria idade para estar no mesmo grupo ali do WhatsApp. É a mesma coisa assim, você com as suas filhas não vai ter essa orientação. Eu, para com as minhas filhas, não vou ter esse tipo de orientação também, né? Então essa mudança ela tem que existir, ela vai ser gradativa, né? A casa é só uma parte da cultura, né? Então, assim, a Sim, gente tem sim. propagandas como... Por isso que eu falo que assédio não é só uma questão da classe baixa economicamente. As Sim. propagandas da Gucci, propagandas de grandes marcas mundiais, geralmente são a mulher numa posição de dominação. Então, a gente tem... até pouco tempo, a gente não tinha propaganda de carro direcionada para mulheres. A propaganda de carro é o quê? Um cara dirigindo um carro, geralmente com uma mulher bonita do lado, que geralmente é magra, que geralmente é um objeto de consumo. Então, assim... faz parte do pacote de conquista desse homem, né? Conquista. Então, e isso faz com que, inclusive, homens gays entrem em problemas por causa disso. Porque eles nunca, por mais que eles conquistem uma série de coisas, ainda falta essa conquista. Socialmente, ainda tem uma cultura muito grande de objetificação da mulher. Então, hoje a gente vê, com a Netflix, a gente tem alguns filmes que estão quebrando esse paradigma, que a mulher fica sozinha no final, ou que é um filme de amizade entre as mulheres, porque sempre tinha uma mulher e outra mulher disputando um cara nos filmes românticos. O romantismo, no geral, foi muito desastroso para as mulheres. Então, o movimento romântico é um movimento extremamente abusivo com as mulheres. Porque coloca a mulher como uma coisa bela, mas objeto de conquista. Exato, de dominada, né? Assim, não é algo a ser dominado, né? Sim. Assim, como que eu vou falar? Não é fácil, até como homem, ouvir esse tipo de coisa, né? E é muito necessário, né? Muito necessário mesmo, né? E aí, assim, Priscila, antes de fazer, de repente, para a gente abrir para quem esteja acompanhando, um abraço para o Sr. Tony também. Antes de abrir para... Eu só queria que você, de repente, assim, falasse o que eu achei muito legal do texto que você postou. Eu, por exemplo, eu sou professor, eu sou homem, a minha esposa é biomédica, é mulher, qualquer pessoa que, de repente, vai ouvir um caso de relato de abuso, de assédio. Qual que é o procedimento exato? Porque, por exemplo, é o que eu falei para você, às vezes, assim, alguém vai fazer um relato de assédio, é muito comum desqualificar, ou assim, o que você fez para ter merecido isso, né? O que a Elisa fez um comentário interessante, né, que de repente uma das coisas danosas desse romantismo, né, das figuras de representação é a competição entre as mulheres, né? Quem vai conseguir o homem também, ou quem vai ser dominada por ele, né? Sim. Mas assim, Priscila, quando alguém for relatar um caso de assédio, como que eu devo me comportar? Assim, é duvidar dela, é querer saber se ela interpretou mal, para a gente não errar. As pessoas têm uma lógica. Primeira coisa que elas têm é esse susto que você está tendo agora, conversando aqui comigo, elas têm quando alguém vem falar de assédio para elas. Porque assédio é uma coisa que a gente pensa que está lá, não está aqui. Então, quando alguém chega e conta para a gente, dá um impacto. Se você conhece a pessoa que assediou ou abusou, então, é pior. Porque aí você fica, assim, em choque, né? E aí, o que você começa a fazer? Você começa a fazer perguntas que busquem ajudar você a entender o que está acontecendo. E aí acaba que a vítima tem que entrar no papel de consolar você. Porque você está muito traumatizado que ela foi assediada. Então, assim, a primeira coisa que a gente sugere é que simplesmente você escute.
É óbvio que vai começar a surgir um monte de pensamentos na sua cabeça. Você vai ter curiosidades, você vai ter questionamentos, e é normal que tenha. Eu não estou dizendo que você precisa não ter, eu estou dizendo que não é hora de fazer. Então, assim, a pessoa relatou. Ok, você vai escutar. Você vai escutar e acolher. Acolher é o quê? Poxa, cara, que merda. Puta, e como é que você tá agora com isso? Você já conversou isso com mais alguém? Você conseguiu falar sobre isso com alguém? Você quer ajuda com alguma coisa? Eu posso te ajudar com isso? O objeto da atenção nesse momento não é o assediador. Ah, eu vou bater nele. Ah, se eu pego esse cara, eu arrebento a cara dele. Toda vez que uma mulher conta sobre um assédio para um homem, essa é a reação dele. Por quê? Porque é ele mijando no cercadinho, né? Então, tipo, outro macho fez uma coisa errada, eu vou resolver o quê? Batendo no macho, instinto gregário. Eu vou ser mais macho. Não, filho. Vou ser mais macho que o macho. Então, assim, não, vamos resolver o problema da vítima. A vítima é o centro. Então, assim, o que você precisa de mim? Escuta. Ah, eu quero que você vá comigo conversar com a minha amiga fulana de tal, ou eu quero que você denuncie junto comigo, que você vá na delegacia, eu quero que você faça alguma coisa. Você conhece alguma advogada? Eu não conheço, mas eu tenho uma amiga que pode ser que conheça. Vamos ligar para ela agora? Então, assim, você vai ajudar essa pessoa a dar passos. Ela vai dar passos para resolver a situação dela. O assediador não é o foco. O foco é a assediada nesse momento. A assediada está bem? Está em segurança? Está sendo cuidada? Ela está bem resolvida? Ela está conseguindo se cuidar? Está fora de risco de vida? Ok. Vamos, num segundo momento, conversar com ela sobre formas de denunciar esse assédio. Se ela quer fazer, se ela acha que tem outras pessoas que já passaram por isso nesse mesmo local, como que ela pode fazer. Então, assim, tem gente que aprende, assim, a planilha avançada no Excel usando o YouTube, mas não tem coragem de botar lá como denunciar assédio. Vai aparecer uma série de feministas ensinando você a fazer isso, como você lidar com isso. Pesquise. Entre em coletivos feministas, entre em contato, pergunte para suas amigas que entendem mais de feminismo. Aí um outro ponto importante. Você é amigo do assediador. O que você vai fazer? No primeiro momento, nada. Você vai esperar ver o que ela quer fazer. Uma coisa que é muito importante dizer é passar pano, não concordar com o que a pessoa fez e deixar isso claro. Não precisa necessariamente se afastar dessa pessoa. Porque se você for se afastar de todo mundo que é assediador, minha filha, você vai morrer sozinha no mundo. Porque os homens são assediadores. E nós convivemos com homens. A questão do passapano não é você ficar perto da pessoa. É você legitimar o que ela fez. Eu tenho amigos extremamente machistas. Eu sento eles no sabão. Então, tipo, eu pego e falo assim, cara, eles vêm contar a história pra mim, daí a fulana não quis ficar comigo, que não sei o que, tá fazendo doce. Aí eu já vou em cima, entendeu? Então, assim, isso é não passar pano. Então, se o seu coleguinha, o seu amiguinho, para os homens aí, né, que tem homem hoje em dia que adora ser pró-feminismo, mas no fundo é um bando de bunda mole, que quando o amiguinho dele lá do grupo manda um pornô infantil, ele fica quieto. Então, assim, qual que é a postura que a gente tem que assumir com o cara assediador? É a postura de confronto, não é de afastamento. Porque o afastamento não resolve o problema. O afastamento verdade. é assediando, só que longe de você. Então, a postura que a gente tem que ter é a de denúncia e de confronto. Cara, isso que você fez está errado. Você pode ser bom, você pode ser legal, você pode entender de geografia, português, o caralho é a quatro, mas você foi abusivo. E quando a pessoa escuta isso da gente, a cara dela cai, assim, sabe? Então, tipo assim, eu chego num cara e falo assim, cara, isso aí que você fez é machista.
Eu, machista? Eu não. Eu não sou Machista é machista. sempre o outro. E aí, assim, geralmente vem umas 3 horas de conversa depois dessa frase. Porque é isso. Não é excluir assediadores e machistas. É confrontar e denunciar. Qualquer Sim, pessoa pode denunciar. sim. Respondendo aqui o Paulinho, né? Ele perguntou: é necessário o grupo ser feminista? Não, não é necessário. Mas, pela minha experiência, é onde as mulheres que passam por assédio são melhor instruídas e acolhidas, porque são mulheres que têm repertório para lidar com essa situação, porque já fizeram muitas vezes na vida. A maior parte das pessoas vai aconselhar a Priscila, Oi, deu tô um aqui. delay. Ah, tá. Desculpa, eu não ouvi. Você respondeu então, Paulinho? Respondi. Então, não é Sim, estritamente necessário ser feminista, mas as legal. feministas, em geral, têm mais repertório para lidar com isso, porque, historicamente, a gente trabalha com mulheres desse público. Sim. E eu acho que assim, a gente tem que ouvir mais, né? Por exemplo, eu lembro que eu até contei essa história para meus alunos. A minha esposa teve dois filhos, né? Duas filhas, né? E o que aconteceu? A gente teve a primeira filha, normal, até então achei o parto normal, e minha esposa assistiu um documentário na Netflix que fala sobre, oh meu Deus do céu, fala sobre o parto, sobre a violência Uhum. obstétrica que as Violência mulheres obstétrica. sofrem, né? Sim. E aí ela começou a falar que ela foi vítima de violência obstétrica. Uhum. Aí como homem, e assim, claramente errado. Eu ouvia, não falava nada, mas só por dentro, tipo assim, nada a ver. Tipo assim, caramba, ela Uhum. viu aquela merda daquele documentário, agora pronto, é violência. Aumentando, né? Porque o que ela comentou? Que o que era violência obstétrica, né? O documentário fala bastante. Quais são atos que Uhum. concretizam o que é violência obstétrica? E eu lembro que assim, putz, antes desse documentário ela não falava, agora ela tá falando. Uhum. E porque a maneira como o médico falou com ela teve um parto normal, e o médico falou: olha, não grita assim, não grita assim. Uhum. E eu fiquei do lado dela. Eu lembro assim do médico ter sido muito gentil, tipo, ó, não grita Uhum. muito, ó, não vira o seu pescoço. Uhum. E depois que eu pensei, né, quando eu fui ler também sobre a questão de lugar de fala, quem Sim. teve o parto foi ela. Quem Uhum. estava sentindo dor foi ela. Eu estava de boa ali do lado. Quem tem Uhum. que julgar se aquela fala foi pesada ou não, não sou eu, Uhum. é ela. Foi a partir Exatamente. daí que eu pensei assim, bem, se eu não sou mulher, eu não passei por esse parto, não sou eu quem tenho que falar sobre isso, não sou eu que tenho que determinar Uhum. se aquilo ali foi violência obstétrica ou não. Se ela está Sim. falando e de fato aquilo ali foi danoso para ela, então foi. E como homem, eu teria mais que ouvir do que discordar, questionar. E É que talvez a eu acho que a gente gente tem precisa. uma cultura julgadora, né? A gente precisa emitir um juízo sobre o que a pessoa está nos contando. Então, quem tem que fazer isso é o delegado que vai investigar o caso, é a polícia, é o É, juiz que vai dar a sentença. A gente não tem que julgar se é verdade ou não. Não importa. A verdade, para mim, é um conceito subjetivo. Então, para mim, se a pessoa se sentiu invadida, é abuso. E se alguém chegou para sim, você e se sentiu invadido, você tem que chegar para ela e pedir desculpa, mesmo que não sim, tenha sido a sua intenção, porque a intenção não importa. Eu atirei na sua cabeça, mas eu não tive a intenção. Eu queria atirar do lado. Não importa. Atirou, atirou. uhum, Então, às sim, vezes a gente fica com uma ideia assim, sabe? E até para as meninas. Meu namorado não, ele é uma ótima pessoa. Aquele dia ele estava de mau humor, então ele me forçou a transar com ele, não é porque ele é ruim. E é isso que eu quero, eu acho que de tudo que a gente está conversando, eu queria que ficasse isso marcado. O assediador não é uma pessoa ruim. O assediador, em geral, não é um babaca. Ele é um cara socialmente bem estabelecido, na maior parte das vezes. Ele é o seu sim, amigo. Então, assim, não é questão de que, meu Deus, ele é um escroto, vamos isolá-lo socialmente. Cancela.
não é uma política de cancelamento, é uma política de Sim, conscientização confronto. e denúncia e confronto. Tipo assim, Sim, mano, você não vai assediar aqui, não. E aí ele vai parar e vai ficar olhando assim. Então, é a menina começar a levantar dentro da sala de aula e falar, cara, meu sonho isso. Porra, tira a mão da minha perna, enfia a mão no meio do teu cu. E aí, tipo assim, os alunos que estão em volta falam, mano, tira a mão dela, não tá vendo o que ela tá falando? Então, assim, exato. é isso que a gente está falando. Não é as Sim. meninas saírem todas escondidinhas, irem procurar uma advogada escondidinha, ou ter que denunciar um assédio de maneira anônima. Porque Sim. elas sabem que se denunciarem, elas serão punidas socialmente, e não os assediadores. Eu lembrei do. Eu li um livro que ele é tido como de humor, né? Pela linguagem humorística. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Uhum. E eu lembro que ele comentava que um grande problema é que quando a mulher vai conversar com o homem entende que ele precisa dar um veredito. A mulher está conversando e ele precisa falar o que está certo, o que está errado, o que ela tem que fazer. E o livro falava assim: homem, cala a boca, só ouça. Ela não quer que você faça uma planilha analítica do que ela fez certo e errado. Não, só ouve. Então esse livro foi um livro bom para mim, que uma das coisas que eu absorvi foi isso, né? E uma outra coisa que eu estava pensando, que eu vi agora há pouco da... Oh, meu Deus, da Vicky, que assim, eu sempre fui contra as práticas machistas, achava o feminismo um absurdo. E hoje uma das coisas que eu estava pensando bastante é que quem desqualifica muito o feminismo são homens. E muitas vezes as mulheres absorvem isso. Não, é verdade, feminismo é porcaria. Aí tem todo um trabalho de degradação. As feministas não depilam o subaco, elas vão ficar mijando em cima de você. Então, assim, muitas vezes esse trabalho de Quem que você descreveu é desqualificar... um homem, né? Não depila o sovaco e mija em qualquer lugar, inclusive é um homem que você descreveu. Exato, exato. Então, assim, Não é muitas uma vezes querer feminista. desqualificar a mulher que seja feminista, essa tentativa de desqualificar o feminismo, até o próprio nome também, né? É uma coisa que vem muito dos homens. E, infelizmente, muitas mulheres absorvem, falando, não, é verdade, eu não vou ser uma feminista. Porque Muitos tenta-se criar uma homens ideia de que... também. Porque assim, Sim, o feminismo tem, como todo movimento social, existem várias formas de ser feminista. E existem feministas mais radicais, e existem feministas que seguem outras linhas. Infelizmente, quando a gente vai falar de feminismo, a gente escolhe um tipo de feminista para falar mal. Mas eu entendo as feministas que também são radicais. Porque numa sociedade que a gente tem o índice de abuso que a gente tem, o índice de assédio que a gente tem, o índice de desemprego entre as mulheres, a diferença salarial entre as mulheres, a violência obstétrica, eu acho que a gente tem direito de ser revoltada. sim, Mas, assim, se as feministas quisessem violência, elas estariam bem certas. Eu ainda acho legal que elas só querem igualdade. Então, acho que os homens têm que entender isso. Que elas não querem inverter, não querem a Nairobi, né? Implantar o matriarcado. Exato. E eu falei agora há pouco da minha mentora, a professora assim, que eu me espelho muito, que é a professora Cláudia, e ela até comentou que, de repente, o que precisa também ser revisto é essa relação de subordinação, que está, de repente, subordinado numa esfera social, não quer dizer submissão e aceitação, né? E, enfim, eu concordo muito com o que você falou, né? Que, basicamente, a gente tem que começar agora a levantar a voz, começar a manifestar, para que deixe de ser uma cultura permissiva e aceita, né? Sim. E uma coisa que eu falei para você, é difícil, assim, como homem, ficar dando a cara a tapa, né? Porque, tecnicamente, assim, puxa, são frases, são verdades dolorosas, mas reais e necessárias. E várias vezes pensar como mudar. É aquela coisa, eu sou casado, eu hoje tenho 2 filhas, né? Eu não vou querer para as minhas filhas esse mundo em que eu tenha que educá-las para aceitarem essas situações de assédio, né? Então, assim, o ideal é que de fato haja essa mudança. E assim, meu Deus do céu, a gente nem acabou a live, os alunos já estão elogiando, assim, porque a mensagem que você deu realmente foi incrível. E pela questão do tempo, eu gostaria de dizer para você, Priscila, o que você deixa como mensagem final? Você quer indicar alguma coisa, algum livro, algum filme? Eu quero dizer para os alunos, gente, essa psicóloga é incrível, procurem. Eu preciso fazer terapia, vocês viram como que ela é incrível.
Tá? E assim, eu digo para vocês, como pessoa ela é incrível, e E eu como psicóloga é atendo toda essa homens também, viu, leitura. Sérgio? Eu não maltrato os homens eu também atendo. Gosto muito deles também, não tenho nada contra, tenho até amigos que são. Entendi. E eu quero dizer para você, o que você gostaria de dizer assim como mensagem final para a gente, lamentavelmente, ter que terminar essa live? O que você Sim. diria? Tem a minha página no Instagram, né, psi.priscila Espíndola, que vocês podem seguir, ficar por dentro do que eu estou aprontando por aí. E eu quero deixar um recado para as mulheres. A gente tem aprendido no feminismo que uma das coisas mais danosas do patriarcado ao longo do tempo foi silenciar as mulheres e não permitir que elas ocupassem espaços. Sim, Então, se você é mulher, fale tudo do jeito que você quiser. Fale, não se importe em ser agressiva, porque o homem pode ser agressivo, a gente não. Ocupe lugares de fala, se una a outras mulheres e ocupem também espaços de poder. As mulheres ficam desconfortáveis com o poder. Então, assim, seja você a presidente da empresa, seja você a mulher que vai julgar assediadores, seja você uma delegada, seja você uma psicóloga que dá voz a outras mulheres, seja uma professora que também faz isso. A gente passa a enfrentar uma série de problemas com isso, mas a gente também vive muito melhor. Então, assim, a qualidade de vida que a gente alcança quando a gente começa a falar é incrível. E isso começa dentro de casa. Então, assim, sim. ocupe espaços de fala que vocês têm hoje. Não se silencie. As mulheres, historicamente, foram ensinadas a se calar. E o nosso maior instrumento de revolução e de igualdade é a fala. A fala na nossa sociedade é masculina. Então, mulherada, mete a boca. Olha, o Instagram está me avisando aqui que faltam 24 segundos. A gente vai conseguir terminar assim no limite. Priscila, de todo o coração, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada pelo Obrigado de convite. verdade. E alunos, vai ficar live aí, eu tenho 12 segundos. Um abraço imenso para vocês. Eu vou encerrar para a gente não perder essa live. Um abraço, tchau, tchau. Beijo para todo mundo.